Há uma antiga frase cristã: Crus est mundi medicina. A cruz é o remédio do mundo. Uma frase um tanto notável, no sentido que sugere que a religião é um remédio e não uma dieta. A diferença está, é claro, no fato de que o remédio é algo que se toma ocasionalmente, como a penicilina, enquanto uma dieta é uma alimentação regular. Talvez não devamos insistir nessa analogia, já que existem remédios como a insulina que algumas pessoas devem tomar o tempo todo. Mas há um ponto na analogia, um ponto expresso em outra frase latina cuja origem não é cristã, já que seu ator era Lucrécio. Tantum religio potuit suadere malorum. Tantos males a religião pode aconselhar. Não estou pensando tanto na exploração dos pobres pelo sacerdócio corrupto, nem nos óbvios males do fanatismo. Penso, em vez disso, na antiga metáfora budista da doutrina, que é como uma jangada que atravessa o rio. Quando você chega à margem oposta, você não carrega a jangada nas costas, mas a abandona. Aqui há algo que pode ser aplicado não apenas ao pequeno número de pessoas que poderiam ter chegado a outra margem, mas à maioria de nós. Desenvolvendo um pouco a metáfora, se você vai atravessar o rio, precisa fazê-lo rápido, pois se você ficar perdendo tempo na jangada, a corrente pode arrastá-lo rio abaixo, em direção ao oceano. E assim você ficará preso na jangada para sempre. E é tão fácil ficar preso na jangada, na religião, na psicoterapia, na filosofia. Usando outro símile budista, a doutrina é como um dedo apontando para a lua. E deve-se ter cuidado para não confundir o dedo com a lua. Muitos de nós, receio eu, chupamos o dedo apontador da religião para nos confortarmos, em vez de olhar para onde ele aponta. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu sempre verifiquei que as pessoas que realmente experimentaram essa morte de si não reivindicaram qualquer mérito de sua parte no processo. Elas se consideram preguiçosas e sortudas. Se fizeram alguma coisa, foi tão simples que qualquer um poderia ter feito, já que tudo o que fizeram foi reconhecer um fato universal da vida, algo tão verdadeiro para os fracos e tolos quanto para os sábios e fortes. Eles podem até dizer a esse respeito que há alguma vantagem em ser fraco e tolo, já que ter uma vontade forte e uma mente sábia torna muito difícil ver algumas coisas. Um comerciante próspero pode estar menos preparado do que um simples mendigo a aceitar que estão fadados ao mesmo esquecimento. Para o genuíno homem morto que nasce para a vida, seja ele sábio, místico, Buda, Jivan Mukta ou o que você preferir, a noção de que ele alcançou esse estado através de algum esforço ou alguma capacidade especial é sempre absurda e impossível. É quase certo, portanto, que sempre que o sofrimento, a disciplina, a resistência e a força de vontade são enfatizados como requisitos essenciais para se entrar no reino dos céus, algum tipo de clericalismo ou de maracutaia espiritual altamente refinado está envolvido. Esse tipo de conversa, às vezes, é uma tentativa de fazer de um limão uma limonada, ao fingir que uma vida de constante autofrustração foi, na verdade, uma grande conquista espiritual. Outras vezes pode simplesmente ser um genuíno erro, pois há pessoas que só descobrem o que sempre tiveram ao alcance das mãos após uma longa e dolorosa jornada, e mantêm
a convicção de que o caminho mais difícil era o único possível. No entanto, às vezes, essa conversa é transformada em um tipo presunçoso e desagradável de sermão, proferido por pessoas que se arvoram a ensinar seus pares. Mas seus sermões não têm o menor efeito criativo, já que as únicas motivações para a ação que elas apresentam são vergonha, medo ou sentimento de culpa. E quando respondemos a essas motivações, encontramos apenas um bálsamo para o orgulho ferido do ego. Um bálsamo sobre o qual o nosso egocentrismo floresce com um entusiasmo especial. Com tais mal-entendidos fora do caminho, talvez possamos considerar com maior profundidade o que significa encontrar a vida perdendo-a. O ponto principal é, creio eu, que o estado chamado metaforicamente de morte ou renúncia a si mesmo não é uma condição futura a ser adquirida. É antes um fato presente. Em assuntos triviais, nosso ego mostra alguns sinais de vida, mas fundamentalmente, na presença de um grande espaço e tempo, diante de um grande amor ou de um grande medo, somos como folhas arrastadas pelo vento. Quando começamos a pensar claramente, evocamos emoções realmente perturbadoras que gostaríamos de ser capazes de controlar. Nossa resistência a essas emoções é tão natural quanto as emoções em si. Na realidade, são a mesma coisa, já que as emoções apareceram apenas como uma manifestação de um estado de tensão e resistência. Se eu não sentisse aversão ao medo, não seria mais medo. Contudo, creio que não é difícil descobrir que nossa má vontade em relação a essas emoções, nossa resistência a vivenciá-las, é totalmente inútil. De novo, é como um mosquito tentando picar o touro de ferro. A fragilidade e precariedade do nosso corpo humano, à mercê da torrente implacável e maravilhosa da vida, suscita cada uma das emoções nesse organismo terrivelmente sensível. Amor, raiva, tristeza, terror e medo do terror. E nossas tentativas de superar essas emoções e controlá-las são, por sua vez, emoções em jogo, já que o amor é também estar apaixonado pelo amor em si, e tristeza é lamentar estar triste. Nossa resistência ao sentimento é diretamente proporcional à nossa capacidade de sentir, pois quanto mais sensível é o instrumento, maior sua capacidade de sentir dor e maior a relutância em ser machucado. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Como eu disse, a verdade sobre encontrar a vida ao se perdê-la não é um preceito, mas a realidade de algo que acontece. E acontece de muitas e diferentes maneiras. Não é todo mundo que consegue se tornar um herói moral óbvio ou um notório santo. Nem todo mundo há de ser um espírito livre, sem a responsabilidade de um cônjuge e filhos. Nem, devo acrescentar, é um privilégio ao alcance de todos ser uma esposa dedicada ou um marido modelo. E ainda, nem todo mundo tem a sorte de ser o fatalista que aceita a si mesmo e assume suas limitações como elas são, reconhecendo-se uma erva daninha sem tentar ser uma rosa. Alguns de nós sempre estaremos tentando, com exasperante grau de relativo sucesso, melhorar a nós mesmos de uma forma ou de outra. E nenhuma dose de autoaceitação nos impedirá de fazê-lo. Autorrenúncia, autoaceitação, diferentes nomes para a mesma coisa, o ideal para o qual não há caminho. A arte
para a qual não há técnica. Então, por que, em geral, essa ideia toda, tão a miúde, toma a forma de um preceito, de um conselho a se seguir ou um método a ser aplicado? Bem, obviamente há uma contradição vital na própria noção de autorrenúncia, assim como na de autoaceitação. As pessoas tentam aceitar a si mesmas para serem diferentes e tentam renunciar a si mesmas para terem mais autorrespeito a seus próprios olhos. Ou para alcançar alguma experiência espiritual, alguma exaltação da consciência, desejo revelador de seu interesse em si próprios. Somos realmente obcecados por nós mesmos. E nossas tentativas de rejeição ou aceitação são igualmente infrutíferas. Uma vez que elas não conseguem alcançar aquele centro inacessível de nosso eu interior, que está tentando aceitar ou rejeitar. A parte de nós mesmos que quer nos mudar é justamente a parte que precisa ser mudada, mas é tão inacessível quanto uma agulha ser espetada por sua própria ponta. Mas a razão pela qual a ideia de autorrenúncia aparece na forma impossível de um preceito é porque ela é uma forma do que os budistas chamariam de upaya, um termo em sânscrito que significa meios hábeis. Em particular, os meios hábeis que um professor usa para transmitir ao seu discípulo alguma verdade que só pode ser alcançada de uma forma indireta. Porque o egoísmo do eu cresce com a noção de que ele pode dar as ordens a si mesmo, que é o mestre e senhor de seus próprios processos, de suas próprias motivações e desejos. Portanto, o único resultado importante de qualquer tentativa séria de autorrenúncia ou autoaceitação é a descoberta humilhante de que isso é impossível. E isso, precisamente, é essa morte de si mesmo, que é a improvável fonte de um modo de vida tão novo e tão vivo, que dá a sensação de renascimento. Em um sentido metafórico, o ego morre ao descobrir sua própria incapacidade, sua inépcia para fazer qualquer diferença a si mesmo que realmente seja importante. Essa é a razão pela qual, no Zen Budismo, a missão da autotranscendência é comparada a um mosquito que tenta picar um touro de ferro. E, de acordo com as palavras de um dos antigos mestres, a morte transformadora ocorre no exato momento em que carapaça de ferro do touro finalmente e de forma absoluta rejeita a frágil picada do mosquito. É claro, ainda algum refúgio para a nossa ilusão de importância na ideia de que devemos primeiro fazer um firme esforço para picar o touro. Cada membro do endogrupo, ou iniciados, distingue-se do exogrupo, a maioria não iniciada, por meio de um processo de passar por maus bocados, ou de ter suportado sofrimentos que mais tarde são exibidos como orgulhosos distintivos de formatura. Um dos aspectos mais repulsivos da falsidade espiritual é a implicação usual e sutilmente insinuada de que, afinal de contas, alguém sofreu muito. Da mesma forma, naquele indivíduo que ainda é um mero aspirante ao estado de graça, o mesmo tipo de tapeação assume a resolução de picar o touro ao máximo, a fim de se convencer de forma cabal de que isso não pode ser feito. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Alguns psicólogos esbarraram, de uma maneira totalmente um tanto atabalhoada, numa verdade importante. Há um grave erro em não respondermos aos nossos sentimentos,
ou em tentarmos nos sentir de maneira diferente da forma como nos sentimos. Eles estão aqui, note-se, de sentimentos interiores e não de ação manifesta. Em outras palavras, se você, como mãe, odeia seu filho, não tente fingir para si mesma que o ama. Mas, colocado de forma bastante simples, esse insight degenera em outro preceito. Aceite seus sentimentos. Deixe-se levar por suas emoções. Isso não é tão simples, porque os nossos sentimentos entram em conflito uns com os outros, como quando somos orgulhosos demais para chorar, ou estamos com muito medo de nos apaixonarmos. Nesses casos, quais dos sentimentos aceitamos? A tristeza ou o orgulho? O medo ou o amor? Entretanto, esse é o exemplo mais instrutivo da dificuldade da autoaceitação, pois em situações desse tipo, descobrimos que não conseguimos aceitar qualquer dos dois sentimentos. O conflito não se deixará resolver por uma decisão por um dos dois lados, e ficaremos presos inevitavelmente nele. Mas a verdadeira importância do que esses psicólogos tentam explicar é que há quase uma assombrosa sabedoria nas reações naturais e espontâneas do nosso organismo no curso dos acontecimentos. A extraordinária capacidade de sentir um evento interiormente, em vez de explodir em uma ação precipitada para evitar a tensão desse sentimento, essa capacidade é, na verdade, um maravilhoso poder de adaptação à vida. E não é diferente da resposta instantânea da água que contorna os obstáculos do terreno por onde flui. Espero que isso esteja claro. Não estou falando das respostas em termos de ação, mas apenas de nossas respostas internas e subjetivas de sentimento. A questão é que nossos sentimentos não são realmente um tipo de resistência ou combate ao curso dos eventos. São uma resposta harmoniosa e inteligente. Uma pessoa que não sentisse medo diante de uma ameaça de perigo seria como um junco que não vergasse plasticamente ao vento. Uma mente que não se amolda à tristeza ou ao amor é uma mente que se quebra com demasiada facilidade. Contudo, a razão pela qual estou falando de sentimento em vez de ação externa é que estou considerando a situação do ser humano diante de eventos sobre os quais nada pode ser feito. Eventos para os quais nossa única resposta são os sentimentos. Estou pensando na certeza definitiva da morte, no completo desamparo do ser humano em meio à vasta corrente da vida e, finalmente, no tipo especial de sentimentos que surgem quando somos confrontados com um conflito de sentimentos que não podem ser resolvidos. Todas essas situações geram sentimentos que, a longo prazo, são tão irresistíveis quanto as próprias situações são insolúveis. São os sentimentos últimos. E muito do que chamamos de filosofia nada mais é do que a infrutífera tentativa de convencer o homem a se libertar deles. Portanto, o que chamei de morte do ego acontece no momento em que se descobre e admite que esses sentimentos últimos são irresistíveis. São últimos de duas maneiras. Primeiro, porque, de alguma forma, tem a ver com eventos fundamentais e catastróficos. E segundo, porque, às vezes, são nossos sentimentos mais profundos e radicais sobre uma determinada situação, como a frustração básica causada por um conflito entre a dor e a vergonha. A questão é que esses sentimentos últimos são tão sábios quanto os demais, e sua sabedoria surge quando paramos de resistir a eles, percebendo que somos simplesmente incapazes disso. Quando, por exemplo, a vida finalmente nos obriga a ceder, a nos rendermos ao que é comumente chamado de terror do desconhecido,
O sentimento reprimido irrompe repentinamente como uma fonte de pura alegria. O que antes era experimentado como horror, a nossa inevitável mortalidade é transformado, por meio de uma alquimia interna, num sentido quase estático de libertação das amarras da individualidade. Mas, normalmente, não descobrimos a sabedoria dos nossos sentimentos porque não permitimos que eles completem seu trabalho. Nós tentamos reprimi-los ou despachá-los em uma ação prematura, sem perceber que eles são um processo. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Enquanto você viver, seja um homem morto, totalmente morto. Então, o que quer que faça, seja como for, sempre estará certo. Um poema budista escrito na China vários séculos atrás tenta expressar em palavras uma intuição comum a quase todas as culturas do mundo. Traduzido em uma linguagem familiar, a tradição cristã é tão conhecido que se torna praticamente um lugar comum. Aquele que perde a sua vida, encontrá-la-á. Mas o que salva esse pensamento da banalidade, do tédio causado pelos preceitos que todos sabem que devem seguir, mas não o fazem, é que é um provérbio que ninguém consegue seguir. Porque enquanto eu puder fazer alguma coisa a esse respeito, isso significa que eu ainda não morri, que ainda não perdi completamente a minha vida. No entanto, não se trata simplesmente do absurdo de uma ordem impossível de se obedecer. É uma comunicação real, uma descrição de algo que ocorre com as pessoas, como a chuva ou o toque do vento. Trata-se tão somente da expressão da descoberta universal, segundo a qual um indivíduo não começa a estar verdadeiramente vivo até que tenha perdido a si próprio, até que ele deixe de se apegar ansiosamente à sua vida, suas propriedades, sua reputação e sua posição. É a verdade irredutível da ideia monástica da santa pobreza, de viver uma existência sem vínculos, na qual, como tudo foi perdido, não há nada a perder, na qual há uma espécie de júbilo, de uma espécie de liberdade que é poeticamente comparada aos pássaros e ao vento, ou às nuvens deslizando por um céu sem limites. É a vida que São Paulo descreve como pobre, mas enriquecendo a muitos, na qual nada se tem, mas tudo se possui. Que nostalgia irreal sentimos por ela. Maria Antonieta brincando de pastora nos jardins de Versalhes. Presidentes de grandes corporações se aposentando em solitárias cabanas de pesca em High Sierra. O vendedor de seguros caminhando sozinho pela interminável faixa de areia de uma costa oceânica, perguntando se teria coragem de se tornar um catador de praia. Ou o idealista moral que se recrimina por não ter força suficiente para abandonar seu confortável salário e mergulhar nas favelas, como Peter Maurin e Dorothy Day, ou seguindo os grandes modelos de São Francisco e São Vicente de Paulo. Mas a maioria de nós sabe que não o faremos, e muito provavelmente não podemos fazer isso, que continuaremos a nos apegar ao nosso estilo de vida habitual, com toda a impotência dos viciados acorrentados à sua paixão destrutiva. Se isso começa a soar como um sermão, minha intenção não foi essa, pois, como disse no início, a expressão de que a vida é encontrada quando é perdida não é, na realidade, um preceito que pode ser facilmente praticado e obedecido. Isso é o que faz toda a conversa sobre a necessidade de desprendimento,
ou a tarefa de transcender o ego ser interpretada de maneira tão equivocada. Considerada como um preceito, dá margem a todo tipo de falsidades morais e espirituais. Desconfie sempre do sujeito que lhe fala sobre renunciar a si mesmo ou superar o ego. Isso me lembra a conversa apócrifa entre Confúcio e Lao Tzu, na qual o primeiro estava discorrendo sobre o amor universal sem o elemento do eu. Que bobagem, gritou Lao Tzu. O amor universal não é uma contradição em si mesmo? A sua eliminação do eu não constitui uma manifestação positiva do eu? Senhor, se você quiser que o mundo não perca sua fonte de subsistência, eis o universo com sua regularidade ininterrupta, o sol e a lua com seu brilho constante, as estrelas com suas constelações imutáveis, as aves e os animais selvagens que não deixam de se reunir em bandos, as árvores e os arbustos crescendo invariavelmente. Assim como eles, vivem em harmonia com o tal, do jeito como as coisas são, e seja perfeito. Porque então esses esforços vão de caridade e o dever para com o próximo, que são como golpear um tambor em busca de um fugitivo. Senhor, quanta confusão você trouxe para a mente do homem. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.